Bom, gente, eu vou resolver aqui uma questão de matemática. É uma questão que envolve conceitos de logaritmo. Essa questão ela caiu na prova do ITA de 2014, é uma questão aberta, é a questão 22. Ela diz o seguinte: determina as soluções reais da equação em x. Então aqui a gente tem a equação em x para a gente poder resolver. Bom, para começar essa solução, o que eu recomendo a gente fazer, né? Deixar tudo na mesma base. Então aqui eu vou optar por deixar na base 4. Então esse 10, esse 100, eu vou transformar numa base 4. Para transformar um logaritmo numa base, a gente tem que usar uma propriedade que diz o seguinte. Então, se a gente tem um logaritmo de b numa base a e quer transformar para uma base qualquer, desde que ela seja positiva, ou seja, maior que zero e diferente de 1, ao mesmo tempo, que é a condição de existência do logaritmo, no caso da base, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer que o log, então o log de b na base A é a mesma coisa que o log de b numa base C, dividido pelo log de A numa base C. Lembrando que aqui a gente chama de logaritmando, e isso daqui a gente chama de base. Em relação ao logaritmando, como eu falei agora há pouco, ele sempre tem que ser maior do que zero, sempre maior que zero, e a base ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então essas são as condições de existência do logaritmo. Então aqui eu vou pegar esse log de 16x na base 10 e vou transformar para uma base 4. Então vai ficar o quê? Log de 16 vezes o x na base 10 é a mesma coisa que o log de 16 vezes o x na base 4 dividido pelo log de 10 na base 4. Tem uma propriedade bem interessante de logaritmo que diz o seguinte: quando a gente tem log de b vezes a numa base c, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa que o log de b nessa base c mais o log de a nessa mesma base c. Então eu vou utilizar essa propriedade aqui em cima. Então isso aqui vai ficar a mesma coisa que o log de 16 na base 4 mais o log de x na base 4 dividido pelo log de 10 na base 4. Isso aqui, então a gente chegou aqui, log de 16 vezes x na base 10 equivale a isso aqui quando a gente mudou para a base 4, beleza? Vou fazer a mesma coisa com esse aqui de log de 16 na base 100. Então, a gente sabe que também log de 16 na base 100, vocês concordam que eu posso escrever da seguinte forma? Log de 16 de 10 ao quadrado, porque 100 é 10 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Tem uma outra propriedade bastante interessante de logaritmo que diz o seguinte: quando a gente tem um log de b, uma base a elevada a um expoente n, a gente sabe que isso aqui é igual a 1 sobre n, que multiplica log de b na base a. Ou seja, quando o expoente está na base, ou seja, a base está elevada a um expoente n, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre n vezes o log de b na base a. Então eu vou utilizar essa propriedade aqui. Então isso aqui vai ficar igual ao log de 16 na base 10 vezes 1/2, certo? E eu coloquei aqui, mas tanto faz você colocar aqui ou colocar aqui. Com isso, eu já posso fazer a mudança de base para esse daqui. Então a gente sabe que log de 16 na base 10, eu quero transformar para uma base 4. Então isso aqui vai ficar log de 16 na base 4 dividido pelo log de 10 na base 4.
Então, isso daqui, transformando isso aqui numa base 4, vai ficar o quê? Vai ficar meio que multiplica log de 16 na base 4 vezes o log de 10 na base 4. Aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação original e vou reescrever ela. Então vai ficar como? Vai ficar log de x na base 4 elevado ao cubo. Mais uma vez, a gente sabe que log de b elevado a um expoente, uma base a, isso aqui é diferente de o log de b na base a elevado nesse expoente. Então, você não pode falar, para esse caso aqui, que o log de x na base 4 ao cubo é igual ao log de x ao cubo na base 4. Isso aqui são coisas totalmente diferentes, beleza? Voltando aqui então, reescrevendo a equação, então vai ficar log de x na base 4 ao cubo menos log de x à quarta na base 4. Outra propriedade importante que diz o seguinte: log de b elevado a um expoente n na base a, isso aqui é a mesma coisa que n, que multiplica log de b na base a. Então, no caso, quando o expoente está no logaritmando, ele vem multiplicando dessa forma. Então, é n vezes log de b na base a. Por que eu fiz isso? Porque aqui a gente tem log de x à quarta na base 4. Então, esse 4 vai ficar o quê? Vai ficar 4 vezes log de x na base 4 menos 3, que multiplica o log de 16x na base 10. Só que o log de 16x na base 10 a gente achou que é isso aqui. Então, vamos colocar aqui. Então, vai ficar log de 16 na base 4 mais o log de x na base 4 dividido pelo log de 10 na base 4. Isso aqui tudo dividido por log de 16 na base 100. Só que o log de 16 na base 100, a gente chegou que é igual a isso aqui. Só que como ele está no denominador, você concorda que a gente tem que passar isso aqui multiplicando, fazendo o inverso, né? Então, isso aqui, que é o log de 16 na base 100, fazendo o inverso disso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 2, que multiplica log de 10 na base 4, dividido pelo log de 16 na base 4. Aqui é legal porque eu consigo cortar esse aqui com esse aqui, e eu tenho esse 2 multiplicando por esse 3, então vai ficar menos 6, e claro, tudo isso aqui igual a zero, né? Então, desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter log de x na base 4 elevado ao cubo, menos 4 vezes o log de x na base 4, menos 6, né, que é o 3 vezes esse 2 aqui, que multiplica log de 16 na base 4, a gente sabe que isso aqui é 2, mais log de x na base 4, dividido pelo log de 16 na base 4, que a gente sabe que também é 2. Beleza? Então, esse 2 aqui, você concorda que eu posso tirar ele para fora, e ele vai ficar 6 sobre 2, que é 3, né? Então, isso aqui vai ficar igual a zero, claro. Então, a gente vai ter o quê? Log de x ao cubo na base 4, menos 4 vezes o log de x na base 4, 6 dividido por 2 é 3, 3 que multiplica 2, desculpa a confusão aqui, galera, 2 mais log de x na base 4, tá aqui igual a zero. Então, basicamente, o nosso problema está bem resolvido. O que eu vou fazer agora? Perceba que a gente tem log de x na base 4 de forma repetida. Então, eu posso chamar esse x
na base 4, fazer uma mudança de variável de y. Então vai ficar y ao cubo menos 4 vezes log de x na base 4, que eu chamei de y, menos 3, que multiplica 2, mais isso aqui vai ficar menos 6, menos 3 vezes y, né? Que é log de x na base 4. Isso aqui é igual a zero. Então, a gente vai chegar na seguinte equação cúbica. Y ao cubo, menos 4y menos 3 vai dar menos 6y, menos 7y, perdão, menos 6 igual a zero. Agora, o nosso problema é resolver essa equação cúbica, né? Geralmente, a equação cúbica a gente chuta a raiz. Tem algumas técnicas que a gente geralmente usa. Então, escolher, por exemplo, 1. Se a gente testar 1 aqui, a gente vai ter 1 ao cubo, que é 1, menos 7 vezes 1. Então, vai ficar 1 menos 7 vai dar menos 6, menos 6, com menos 6 é menos 2, então não zerou. Vamos testar o menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao cubo vai dar menos 1, menos 7 vezes menos 1 vai dar 7, então vai ficar 7 menos 1 vai dar 6, 6 menos 6 dá 0. Então, a gente sabe que 1 é raiz, então eu vou utilizar aqui Brio-Ruffino para baixar o grau. Então, a gente vai ter o quê? Utilizando Brio-Ruffino. Então, eu vou utilizar Brio-Ruffino. Então, a gente sabe que menos 1 é raiz, então a gente repete os coeficientes. Então, vai ficar o termo que multiplica y ao cubo é 1, o termo que multiplica y ao quadrado é 0, o termo que multiplica y é menos 7, o termo que não multiplica y é 6. Então, como é que funciona o Brio-Ruffino, né? Então, a gente abaixa 1 aqui. Lembra, multiplica a soma. Então, menos 1 é 1 vezes menos 1 dá menos 1, somado com 0 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, somado com 7 dá menos 6, beleza? Menos 6 vezes menos 1, isso daqui dá 6, somado com 6 dá 0. Então, a gente conseguiu reduzir o grau e vai ficar da seguinte forma. Y ao quadrado, y ao quadrado, aqui não é um x, é um y, menos y, menos 6, isso aqui é igual a 0. Eu vou utilizar a soma em produto para resolver isso aqui, então a gente vai ter o quê? A gente sabe que a soma vai ser 1 e o produto vai ser menos 6. Quais números que multiplicados dão menos 6 e a soma dá 1, né? Então, a gente sabe que vai ser o quê? Menos 2 e 3. E aqui menos 2 e 3. Porque a gente somar menos 2 com mais 3 dá 1. E se a gente multiplicar menos 2 com vezes 3 dá menos 6, que são as raízes. Então, a gente concluiu o quê? Que o y, nesse caso, ele vai ser o quê? Vai ser menos 2 e y vai ser igual a 3. Só que a gente sabe também que y é igual a 1. Só que a gente sabe o quê? Que o y, ele é igual ao log de x na base 4. Que vai ser a mesma coisa que 4 elevado a y igual a x. Então, para cada y, a gente vai substituir aqui. Então, y igual a 1. Perdão, aqui é menos 1, galera. Desculpa. Então, y igual a menos 1. A gente vai ter o quê? 4 elevado a menos 1 igual a x. Então, a gente conclui que x vai ser 1/4. Para y igual a menos 2, a gente vai ter o quê? 4 elevado a menos 2, isso aqui é igual a x. Então, x vai ser o quê? 1/16. E, finalmente, para y igual a 3, a gente vai ter 4 elevado ao cubo, isso aqui é igual a x. X, então, vai ser igual, deixa eu fazer aqui na calculadora quanto que dá 4 ao cubo, que eu não me lembro. Então, na calculadora aqui, 4 elevado ao cubo, a gente tem 64. Então, isso aqui dá 64. E a gente chegou na parte final do nosso exercício, porque o que ele pedia, né? Determinar as soluções reais da equação em x. Então, as soluções em x vão ser o quê? S de solução vai ser 1/16, 1/4 e 64.
Bom, gente, então esse é o exercício de logaritmo, é um exercício relativamente simples, né? Você tinha que lembrar alguns conceitos importantes que eu expliquei ao longo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tento ajudar vocês. Valeu, pessoal, até mais.